Aleluia, 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 aleluia. Para que todos sejam um, diz o Senhor, como tu estás em mim, eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Igreja, viver a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Este é o convite a que a nossa paróquia, nesses dias de novena em honra do Divino Espírito Santo, dirige a cada um de nós. O convite a que nós, enquanto membros de um corpo, membros de uma igreja, clamando pelo Espírito que o Pai e o Filho nos enviam, possamos viver a sua unidade, possamos viver unidos pelo vínculo da paz. Paz que nos vem do ressuscitado. Paz que o Senhor nos dá como fruto da sua ressurreição. E esta festa acontece, preparando-nos para Pentecostes, precisamente na conclusão do tempo pascal. No próximo domingo, com o domingo de Pentecostes, concluímos o tempo da Páscoa. Mas precisamos entender que Pentecostes, embora esteja no fim da Páscoa, não é um detalhe, não é como que apenas uma extensão, um acréscimo que nós, ou que a igreja nos dá para simplesmente completar os 50 dias da Páscoa. Não, ao contrário, Pentecostes é justamente a coroação, a conclusão com chave de ouro, poderíamos assim dizer,
deste tempo pascal que nós estamos celebrando há quase 50 dias. E por que Pentecostes se apresenta como o coroamento, como a chave de ouro com a qual se fecha o tempo pascal? Precisamente porque o dom do Espírito, o próprio Espírito de Deus, enviado pelo Pai e pelo Filho, são o fruto mais excelente da Páscoa. Foi para que nós fôssemos habitados pelo Espírito de Deus, uma vez perdoados os nossos pecados, foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Para que, na sua humanidade gloriosa, como nós contemplávamos no domingo passado, na celebração da Ascensão do Senhor, na sua humanidade gloriosa, que entra no céu, que agora participa plenamente da glória do Pai, nós, a nossa humanidade, pudéssemos ser habitados pelo Espírito Santo em cada um de nós. A humanidade de Cristo se apresenta, portanto, como uma alavanca na qual Deus projeta em cada um de nós o dom do seu Espírito. É por isso que Pentecostes é a conclusão com chave de ouro do tempo da Páscoa. Afinal, Pentecostes no Antigo Testamento era justamente a festa das colheitas, a festa em que 50 dias após terem plantado os frutos da terra, os judeus podiam então comemorar os frutos que essa terra tinha dado. 50 dias depois da Páscoa, no cristianismo, continua sendo a festa da colheita, mas já não dos frutos da terra, e sim do dom do Espírito que nos vem, que é semeado com o mistério pascal de Cristo. No Evangelho de hoje nós vemos Jesus, no contexto do mistério pascal, ele, no contexto da despedida dos discípulos, tendo realizado a última ceia com eles, dirige-se ao Pai nesta oração que nós chamamos de oração sacerdotal. Ou seja, é a oração em que Jesus se consagra, se apresenta como sacerdote, intercedendo por nós, dispondo-se a oferecer em sacrifício por nós. E ao mesmo tempo, unindo-nos a Ele, consagra-nos também a cada um de nós. Jesus está às portas do mistério pascal. Está já no Horto das Oliveiras, onde em poucos instantes os soldados chegarão para levá-lo à prisão e à morte. E ali então ele intercede por nós, enquanto se oferece desde já, moralmente falando, em sacrifício. Sacrifício esse que será consumado posteriormente com a oferta da sua própria vida na cruz. E nesta oração que Jesus dirige ao Pai, nesta oração em que ele intercede por cada um de nós e por todos nós, o que é que ele pede ao Pai? Nós podemos começar respondendo o que ele não pede para nós. Nesta oração, Jesus não pede que os seus discípulos tenham prosperidade. Jesus não pede que a missão dos discípulos tenha êxito humano. Jesus não pede que no futuro as igrejas estejam cheias. Jesus não pede nada disso que aparentemente, humanamente falando, trata-se de um triunfo. Nada disso Jesus pede para nós. Jesus pede para nós, nesta oração sacerdotal, apenas uma coisa, que é o dom da unidade para todos os discípulos. Jesus pede ao Pai que todos nós sejamos um, como Ele e o Pai são um. Meus queridos irmãos e irmãs, o testemunho da igreja, a missão da igreja, a missão que a igreja realiza desde a ressurreição de Cristo, desde o envio do Espírito Santo sobre ela, não se dá pela quantidade de obras, pela quantidade de palavras, de empreitadas que a igreja inicia, que a igreja realiza. O testemunho da igreja se dá pela comunhão, de modo que onde não há comunhão, onde não há unidade,
não existe verdadeiramente a Igreja de Cristo. Não existe, na verdade, o dom do Espírito Santo. O Espírito não está onde existe divisão. O Espírito não está onde cada um busca os seus próprios interesses. O Espírito não habita naqueles que, em vez de buscarem somente a glória de Cristo, a difusão do seu reino no mundo, pela unidade, buscam quaisquer outros interesses. Porque esta comunhão, esta unidade que é fruto do Espírito, é precisamente a expressão de Deus em nós, porque o Pai e o Filho são um. Este Espírito que nós clamamos, este Espírito que nós suplicamos a Deus, meus queridos irmãos e irmãs, é o ponto de união, é o elo de amor que existe entre Cristo e o Pai. Os teólogos, a tradição da Igreja, vão dizer precisamente que o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Amor que é enviado sobre nós, amor que nos cristifica, que faz de cada um de nós semelhantes, faz cada um de nós imagem do próprio Cristo. E fazendo de nós imagem do próprio Cristo, sendo enviado pelo Pai e pelo Filho, cristificando-nos e transformando-nos, este Espírito realiza a comunhão em nós. Este Espírito inspira e impulsiona a Igreja, para que hoje, como no início, os discípulos sejam identificados, não pelo crucifixo que usam no peito, não pela imagem ou pela estampa de Cristo ou de Nossa Senhora ou de algum santo que trazem na camisa, não por qualquer símbolo externo, mas sobretudo pelo testemunho da caridade que identificava os cristãos no início da história da Igreja. De tal maneira que aqueles que viam dois cristãos conversando, se relacionando, imediatamente podiam dizer: vede como se amam, aqueles são cristãos. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, ouvir este convite com o qual eu iniciei a homilia, convite este que é o tema desta festa do Divino Espírito Santo. Vinde, Igreja, viver a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ouvir este convite, acolher este convite, significa dispor-nos a viver o dom da unidade, a vivermos a comunhão entre nós, de tal maneira que a missão da Igreja, iluminada e inspirada pelo Espírito Santo, seja cada vez mais eficaz, mais profunda e produza um fruto definitivo de vida e salvação na vida de toda a humanidade, chamada a participar da glória de Cristo, da glória da qual Ele participa no céu junto de Deus e a qual Ele deseja conduzir cada um de nós pelo dom do seu Espírito que habita em nós.